Muito boa noite a todos. Um grande prazer, uma grande alegria estar aqui mais essa noite. Especialmente uma noite tão fria e chuvosa que convida a gente a ficar em casa, né? Então considerem-se todos verdadeiros vencedores, porque não é qualquer dificuldade que, quando a gente tem um propósito bem definido, não é qualquer dificuldade que nos tira do nosso caminho. E hoje, falando em determinação, falando em objetividade, a gente vai estar falando sobre um dos apóstolos de Jesus, né, Filipe. E para a gente entender um pouco sobre o que Filipe representa para nós, é importante a gente entender o período, né, em que ele viveu junto com Jesus, os problemas que ele enfrentou na época em relação aos problemas atuais, né? Por que Jesus escolheu apóstolos para seguir ele e quais as contribuições de Filipe para nós, né, para toda a humanidade, e como que a gente pode estar incorporando, né, essas contribuições de Filipe no nosso dia a dia. Então, para começar, antes da gente começar a falar de Filipe, é importante entender a época em que Filipe e Jesus viviam. Era uma época cheia de conflitos, cheia de turbulências, tanto a nível religioso quanto a nível político. A antiga Canaã, né, que era então a Palestina romana, ela era uma região dominada pelo Império Romano. Logo, eles sofriam, né, um sistema de ditadura que reinava ali desde um século antes de Jesus. Essa região, até então livre, ela tinha sido invadida pelo general Pompeu. E Roma, o que Roma fazia com essas regiões dominadas, né? Ela oprimia a população, seja por meio de impostos, seja por meio de violência, escravizando algumas pessoas da região. E o Império ele fazia essa opressão por meio do seu exército. Ou seja, ele tinha um exército muito bem montado, muito bem estruturado, que permitia então essa dominação por Roma na região. Só que, por incrível que pareça, as pessoas não tinham tanto medo assim do exército. Elas tinham muito mais medo de uma prática chamada crucificação. E para quem não conhece, para quem nunca viu assim mais detalhes da crucificação, é interessante colocar que, além da questão da humilhação, né, porque você ser crucificado ali, né, na frente de todas as pessoas que você conhecia da região, a crucificação ela tem um porquê assim bem interessante. Muitas pessoas não sabem, mas o ato da crucificação em si era muito doloroso, fisicamente falando. Então você, antes de ser crucificado, você tinha os açoites. E os açoites eles eram realizados com chicotes que eles arrancavam pedaços de carne. Esses chicotes, além de arrancar pedaços de carne, às vezes quebravam costelas, né, lesionavam órgãos internos. Então, você percebe que Jesus, quando ele foi açoitado, quando ele foi... provavelmente ele teve pulmões perfurados, teve fígado, baço, rim danificados. Então, assim, o ato de carregar a cruz, né, já sendo um objeto pesado, esse sofrimento foi ainda intensificado porque já tinha tido aqueles sofrimentos, né, aquelas agressões anteriores. E toda essa brutalidade, né, da crucificação, do açoite, ainda mais intensificado porque você na cruz, você não conseguia se manter firme, apoiado nos seus pés. Aquela posição do crucificado, ela gerava cãibras horríveis. E além dos sofrimentos do açoite, além da posição da cãibra, pessoas que eram crucificadas não chegavam a durar 2 horas depois da crucificação, mesmo sem ter nenhum tipo de ferimento a mais, só pelo cansaço físico, pela hemorragia, já acabavam morrendo.
Então, e essa brutalidade toda ela era algo cotidiano na vida daquelas pessoas, inclusive de Jesus e de Filipe. Ou seja, era um período difícil, você tinha uma violência extrema, você tinha guerra, você tinha fome e muitas mortes. Mas parando para pensar, não é tão diferente do que nós temos hoje em dia. Quem aqui não já vivenciou ou conhece pessoas que passaram por violência? Agora, talvez não aqui no Brasil, mas a gente sabe que tem guerras acontecendo pelo mundo. Muitas pessoas passando fome, inclusive perto de nós. Talvez a gente não seja algo da nossa realidade, mas tem muita gente passando necessidade aqui na nossa cidade. E da mesma forma, mortes acontecendo. Então daqui a pouco o período de Jesus não era tão diferente do nosso. A única diferença é que os nossos desafios hoje, especialmente para nós que estamos no Brasil, ele acaba sendo muito mais de ordem moral do que ordem física. Porque realmente, aquele período anterior, ele era muito pior para as pessoas que viviam nele. Então, aquele período, né, de Filipe, as pessoas queriam ter coisas que nós queremos ter. Todos nós queremos ter saúde, todos nós queremos ter um trabalho, queremos ter uma religião e queremos ter uma certa liberdade. E por que Jesus escolheu apóstolos? Quando ele veio para a Terra, quando ele decidiu que viria para a Terra, houve toda uma preparação no mundo espiritual. Por Jesus ser um espírito de estirpe elevada, ele já era muito desmaterializado. Então você precisava de uma preparação, de se materializar o perispírito para conseguir estar apto, né, a reencarnar aqui na Terra, um mundo ainda atrasado. Mas vocês acham que Jesus precisava de apóstolos? Jesus ele não seria capaz sozinho de fazer o seu trabalho? Em tese, sim, né? Mas tem um ensinamento importante do Evangelho que ele fala que Deus age nas criaturas pelas criaturas. Como assim? Se você precisa de ajuda, você pede, né, nas suas orações diárias a Deus, essa ajuda não vai vir de uma forma sobrenatural. Ela vai vir através de um vizinho, de um colega, de um amigo, de um familiar. Percebe? Ela vai chegar até você de uma forma material. E quem são os indivíduos que atuam na matéria aqui na nossa Terra? Nós, os espíritos encarnados. Então Jesus, ele veio para a Terra com o objetivo de capacitar a humanidade a andar com as próprias pernas. E qual a melhor... E ele, como, por mais que ele fosse um espírito de ordem elevada, qual a melhor forma de otimizar os resultados, né? Jesus, por mais que ele fosse um espírito grande, ele era um só. Por que não multiplicar isso, né? Por que não colocar mais pessoas para multiplicar de forma mais rápida os seus ensinamentos? Então, ele escolheu apóstolos. Então, vocês devem imaginar, os apóstolos eram então pessoas muito capacitadas, pessoas muito fortes, firmes de propósito, de resolução. Não. Os apóstolos eram pessoas como nós que estamos aqui. Pessoas cheias de fraquezas, de defeitos, de limitações. Mas vocês devem estar pensando, poxa, por que Jesus não escolheu pessoas mais capazes então? Não seria mais fácil? A palavra não se espalharia de uma forma mais rápida? Sim. Só que Jesus queria nos mostrar que até os piores indivíduos podem ser trabalhados, podem ser melhorados e ajudarem no trabalho da distribuição da paz, do amor e da caridade. E para exemplificar isso, eu tenho um antigo gerente meu, de uma das empresas que eu trabalhei, ele tinha uma abordagem muito interessante na gestão dele.
Acredito que todos vocês devam ter algum colega que vocês olham para ele assim, por que esse cara está na empresa? Ele não trabalha direito, ele trata mal as pessoas, ele só joga atestado, Sabe, por que não demitem logo ele? Acredito que todos vocês devam ter algum colega assim ou já passaram na sua carreira por alguém assim. E nós tínhamos na empresa um colega assim, que ele tratava muito mal as pessoas. Ele tinha uma performance ok, nada muito extraordinário, mas as pessoas se perguntavam, os colegas se perguntavam, mas por que esse cara ainda está aqui na empresa, né? Até que esse colega passou a ser um subordinado desse gerente. E esse gerente, ele tinha uma abordagem muito interessante, que todo mundo que passava por ele, ele conseguia identificar na pessoa algo que ela era muito boa. Assim, algo que ela naturalmente conseguia desenvolver bem. Então daqui a pouco, esse colega não era muito bom em relacionamento. Então ele jogou esse colega para atividades que não precisavam ter tanto relacionamento com o público. E aquele colega se descobriu a ponto de deslanchar de uma forma que eu duvido que algum outro gestor conseguisse fazer aquilo. E é exatamente isso que Jesus faz. É exatamente isso que os espíritos superiores fazem conosco. Eles olham para nós, eles conhecem os nossos defeitos, eles conhecem as nossas limitações, mas eles também enxergam o nosso potencial. E aí você não precisa necessariamente focar no que você não é bom. Foque no que você é bom, no que você consegue fazer naturalmente bem, que outras pessoas, mesmo se esforçando muito, não conseguem. E foi isso que Jesus viu em Filipe. Ele viu que Filipe, para quem não conhece, esse Filipe ele é o apóstolo, não é o Filipe evangelista. Tá? Então na Bíblia tem é importante fazer essa distinção. O Filipe apóstolo de Jesus, ele era natural de Betsaida, né, uma cidade da Galileia. Ele, assim como Pedro, André, Tiago e João, ele era um pescador, um simples pescador. Ele foi um dos responsáveis por apresentar então Natanael a Jesus, que também era outro discípulo e seguidor do mestre. Mas qual a principal característica de Filipe? Ele era um analista clássico. Sabe aquela pessoa que é preto no branco? Não tem aquela parte de subjetividade, de filosofia? Não, Filipe ele era a pessoa de fatos e números. Então ele era prático, ele guiado pelas regras, o que fazia ele até ser um pouco pessimista, porque ele não era capaz assim de enxergar o quadro geral das coisas. Naquela pequena área de conhecimento dele era do jeito que as coisas funcionavam. Então, muito pragmático, muito propenso ao derrotismo. E eu pergunto a vocês, quantas pessoas vocês conhecem que não são assim? Que não acreditam que as coisas vão melhorar, que acabam sempre esperando pelo pior, né? Aquela coisa, comportamento passado é predizente para comportamento futuro. Então se o governo, né, sempre roubou, ele vai continuar roubando. Se as empresas sempre exploraram os funcionários, elas vão continuar explorando os funcionários. Né? Se os negócios não vão bem, não vieram bem até agora, não vão melhorar daqui para frente. Né? E eu vou mais além. Quantos de nós não temos um Filipe interior? Quantos de nós, às vezes, por alguns insucessos, não ficamos desencorajados, desmotivados? Por qualquer motivo que a gente passe ali algum revés, seja no trabalho, quando você se esforça muito para fazer uma entrega bacana e não dá certo, né? Seja por sua imperícia, seja daqui a pouco por algum colega que não reconheceu, por algum gerente que não reconheceu o teu trabalho, seja na família, em casa, tu se esforça para, né, ensinar os teus filhos, para, né, ajudar a tua família,
e tu não recebe aquele reconhecimento. Daqui a pouco tu, sabe, tu tem aquela dedicação à tua esposa, ao teu marido, e tu não recebe o reconhecimento. O quanto isso é frustrante, né? E Jesus, ele sabia que Filipe tinha essas características de pessimismo, de não enxergar a figura inteira. Só que Filipe tinha uma coisa que é só o que Jesus pede de nós. Filipe tinha a disposição de seguir o Mestre. O que é essa disposição, né? Vamos lá, Filipe, ele tem poucos relatos dele na Bíblia, né? Principalmente ali as poucas menções que a ele tem ali no Evangelho de João. Então, após a morte de Jesus, né, Filipe evangelizou na Palestina e na Grécia. Depois, ele também fez um grande ministério pregando na Ásia Menor, principalmente na região de Herápolis, onde ele, né, aquela região era uma região que atraía muitos visitantes por causa das suas fontes termais. Inclusive, ali em Herápolis, Filipe reviveu um defunto, né? Mas não ressuscitou. Da mesma forma que Jesus reviveu Lázaro, porque Lázaro não tinha morrido ainda, estava num coma profundo, catatônico, Filipe, da mesma forma, reviveu uma pessoa ali. Até que foi para Frígia, que é onde hoje é a atual Turquia, e lá ele foi pregando também, acabou sendo crucificado e apedrejado. Bom, mas o que Filipe, né, ele nos mostra assim? Primeiro, você reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês fizeram até hoje que vocês podem dizer que colocou vocês mais perto de Jesus? O que vocês fizeram hoje, no dia de hoje, que colocaram vocês mais próximos do amor, da caridade, das boas vibrações, dos bons espíritos? Esse exercício, né, ele é importante, e é por isso que o exemplo de Filipe ele é bacana, porque para nós conseguirmos alcançar uma posição melhor, né, no mundo espiritual, para a gente conseguir alcançar o céu que Jesus nos falava, que não é um lugar, não é um ponto determinado, você não precisa morrer para alcançar o céu. Você pode alcançar o céu nesse exato momento, que é a sua vibração interior. Hoje, você vibra mais o sentimento do egoísmo, do orgulho, ou do amor e da caridade? Aí você faz essa balança, né? E tem que ser pragmático mesmo. Analisa, né? Você no trabalho é uma pessoa que traz felicidade, as pessoas se sentem bem ao teu lado ou não? As pessoas te evitam. Daqui a pouco vale a pena rever, né, as nossas ações diariamente nos lugares que a gente fica, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola. E o que nós fazemos em prol, né, do amor e da caridade para nós mesmos e para o nosso próximo. É assim que a gente vai estar incorporando o que Filipe passou na sua vida. E quando você tiver alguma dúvida, eu elenquei alguns pontos aqui que podem te ajudar nisso. Como você ser uma pessoa melhor, vibrar, né, em vibrações numa frequência mais leve, mais tranquila. Primeiro ponto, perdoar as ofensas. Todos nós aqui já ofendemos alguém. Da mesma forma que pessoas nos ofendem e vão nos ofender. Hoje, amanhã, todos os dias. E não é as pessoas mudarem. É a forma como nós encaramos o que as pessoas fazem para nós. Jesus poderia muito bem passar raiva. Que, poxa, eu vim aqui ajudar essas pessoas. Eu amo elas de coração. Eu enxergo todas elas como irmãos. E eles me crucificaram. Eles me humilharam. Vocês acham que Jesus encarou os fatos dessa forma? Não. Se você vai nadar no mar e um tubarão te morde,
Você acha que você deve julgar o tubarão? Olha só o tubarão como ele é mau, ele mordeu. Não, é da natureza dele fazer aquilo. Da mesma forma que ainda há pessoas que não entendem isso aqui que a gente está conversando hoje. E elas, na sua ignorância do bem, as pessoas entregam para as outras aquilo que elas têm dentro de si mesmas. Por isso é importante, né, no segundo ponto aqui, é você não falar mal dos outros. Primeiro porque você não conhece todos os fatores que fazem as pessoas agirem da forma que elas agem. Ah, fulano trabalha de tal jeito. Ah, eu vi fulano, olha que ridículo o jeito que ele se veste. Primeiro, quando você fala mal de outras pessoas, que tipo de espírito você acha que você está atraindo ao teu redor? Espíritos bons aqui não são. Você já joga a tua vibração lá embaixo. Segundo ponto, né? Você está julgando uma pessoa, você não sabe por tudo que ela passou. E você não sabe se você passasse pelas aquelas mesmas experiências, você não agiria igual ou até pior. Por isso que é importante não julgar. Né? Você fazer aos outros, que é o terceiro ponto, aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você. Ninguém gosta que alguém fale mal de mim. Ninguém gosta quando você está lá há meia hora tentando sair, entrar numa ruazinha no trânsito, né? E todo mundo te corta a frente, ninguém te deixa passar. Fazer uma gentileza, como é bacana você receber essa gentileza. E por fim, né, a gente combater o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Isso é um exercício diário. Você tem que fazer isso todos os dias, em todos os momentos. Opa, naquela situação ali eu poderia ter pensado no outro. E fazer isso não pensando no céu. Fazer isso porque você quer melhorar a si mesmo. Não porque você espera a retribuição do outro. Jesus veio à Terra não esperando retribuição. Ele veio à Terra sabendo que naquele momento, há 2000 anos atrás, ele plantaria sementes que floresceriam mais tarde. Lógico que essa consciência, essa visão geral do todo, tu só vai conseguir através de muito estudo, de muito conhecimento e de muita experiência. Mas você pode fazer isso todos os dias. E o ponto principal aqui é você entender que todos nós somos irmãos. Quando você internaliza isso, quando você entende que todos nós aqui somos irmãos, somos filhos de pais e mães diferentes, na carne, mas todos nós viemos do mesmo Criador. Indo mais a fundo, nós podemos ser todos irmãos, só depende da reencarnação. Na próxima encarnação, nós podemos ser todos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Ou seja, não há distinção. Né? A gente precisa transcender essa questão da carne e do sangue e entender que todos nós somos irmãos. E eu pergunto para vocês, vocês gostariam de ver um irmão passando necessidade, passando fome? Você quer ver as pessoas que você gosta bem? Né? E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos proporciona a família. Que é essa iniciação, que a nossa família real, ela é muito maior, é a família universal. Só que a gente ainda tem a mente pequena para entender isso. Então, Deus coloca as coisas degrau a degrau. Primeiro Ele te dá os seus pais, depois os irmãos, depois os seus filhos, netos, para você ir desenvolvendo, estreitando esses laços. E enxergar as pessoas que estão ao teu redor não como rivais, não como inimigos, mas como irmãos. E irmãos você quer bem, você cuida. Você não fica em paz sabendo que o irmão teu está passando necessidade. É essa a principal
mensagem que Jesus queria passar para nós e que Filipe, na sua encarnação, também passou o que passou, né? E assim como Jesus sofreu o martírio da cruz. Que nós possamos usar esses exemplos, né? Às vezes até muito dramáticos, para entender como a nossa vida é boa e como a nossa oportunidade de estarmos aqui hoje encarnados, cheios de saúde, de trabalho, de vigor, da gente usar bem esses recursos à nossa disposição para o nosso melhoramento e para as pessoas que estão ao nosso redor.